Bem, boa tarde a vocês. Estou dando sequência às produções de vídeo nucleadas no nosso grupo de pesquisa da Universidade de Pernambuco, na condição de professor e pesquisador, que se intitula Espiritualidade e Novas Perspectivas. Hoje eu quero dar um tema que representa a relação entre o adepto e a epistemologia religiosa que ele abraça e a condição de profitente que ele pode assumir, que é a divulgação dos postulados desta epistemologia a qual ele se filia espiritualmente. E esse tema seria espiritualidade e alteridade. Alteridade vem da palavra alter, que quer dizer outro. Seria justamente a relação de um profitente de uma determinada perspectiva espiritualista na relação com outras pessoas de outras comunidades que comungam de outras ideias. Penso que isso é um grande desafio, porque normalmente os pressupostos teóricos e até metodológicos das epistemologias religiosas são pressupostos muito endurecidos, porque eles contemplam o horizonte das verdades absolutas. Portanto, quando nós temos a premissa rígida de conceitos que orbitam em torno de verdades petrificadas, verdades já consolidadas, quaisquer dissonâncias a estes postulados são excluídas. Todos os elementos, todas as verdades que não pertençam ao bojo da verdade referendada. Sendo assim, o efeito no comportamento é um efeito de exclusão de pessoas que não comungam de ideias em comum. E as comunidades religiosas, elas parecem se constituir nesta atmosfera de um sistema de pensamento fechado que contempla postulados que são contemplados e verificados como elementos comuns a todos os integrantes daquela comunidade. Por isso a dificuldade articulativa de aceitar elementos diferentes àqueles que constituem o conjunto de base de um pensamento religioso. Mas será que isso não leva justamente ao grande contrassenso da proposta espiritualista, com qualquer perspectiva no mundo inteiro, no mundo ocidental, oriental, que é a fraternidade? Seria inconciliável a verdade com a fraternidade? Proporcionalmente, à medida que uma pessoa se arraiga em uma verdade, ela se torna protetora daqueles que comungam desta e se torna um agente perseguidor, muitas vezes, cruel, que exclui outros que não passam a compartilhar dessas mesmas ideias. Nós temos aí algo bastante interessante a se pensar de como é conciliável a verdade quando tem como eixo base a proposta de uma perspectiva espiritualista em patamares rígidos, com efeitos no comportamento de pessoas que excluem outras, que não absorvem elementos contrários ao modo como elas pensam o mundo, como elas pensam o universo, como elas pensam a relação com a sua fé. Então parece inconciliável verdades religiosas absolutistas, rígidas e fraternidade. Isso pode ser, inclusive, verificado dentro das próprias comunidades em comum dessas mesmas verdades, a partir do momento que elementos destas mesmas comunidades passam a ter comportamentos um pouco tanto contrários àquele que passa a ser representado pelas suas lideranças. Então a verdade parece ter uma essência excludente de comportamentos alteritários, comportamentos que reflitam diferenças no modo de pensar comum a todos que integram uma mesma comunidade.
Dando esse efeito, espiritualidade e alteridade, convivência da verdade com a fraternidade, é possível ser fraternal com aqueles que pensam diferente a nós? Acho que aí estaríamos abrindo uma perna bastante musculosa para pensarmos espiritualidade como um convívio comunitário entre ideias diferentes e não entre ideias iguais. Não apenas ideias iguais, mas com ideias também diferentes. E esse é o grande desafio, porque isso é o que sempre foi o fundamento, ou melhor, o fundamentalismo das guerras santas, das disparidades entre as religiões, no que tange à convivência fraterna. Outro aspecto que eu queria levantar quanto a essa questão da alteridade, aceitação do diferente a nós, é justamente a ideia de finitude. A espiritualidade sempre se constituiu como um elemento transcendentalista à finitude humana. E, obviamente, sem tirar as consequências terapêuticas, comprovadamente já por várias perspectivas psicológicas, psiquiátricas, quanto aos recursos da fé, como eles são importantes na relação do homem com os mistérios da vida. Mas talvez seja interessante pensar que a beleza maior da vida esteja justamente na finitude e não na infinitude. Não com isso descartando a possibilidade da imortalidade, mas não tendo nesta unicamente a justificativa de suportarmos ou amarmos a vida como ela se nos apresenta no seu aspecto finito. A vida não torna-se menos bela ou mais bela por ser finita, e muito menos por ser infinita. Mas é o modo como cada um transita nesta finitude. Então a infinitude seria muito mais a possibilidade do homem intensificar a sua finitude existencial sem alienar-se deste mundo à guisa de outros mundos, mas entender esse mundo aqui e agora, no mergulho abissal a esse mundo, na captura de elementos que o fortaleça como sujeito existencial. O movimento parece ser um tanto quanto dissonante em relação a isso para grandes massas religiosas, quando o argumento e, digamos, o pensamento mágico da existência de outros mundos nos seduzem. Então, os pensamentos como um todo, de ordem mágica, no sentido antropológico, pensamento primário, infantilista, mas o pensamento também religioso no que tange ao aspecto de sempre buscar uma justificativa superior àquilo que nos constrange e nos deflagra na nossa impotência na vida. Difícil para nós aceitarmos a vida que nos remete à nossa impotência. A história do homem é uma história de conflito com a impermanência da existência. E um conflito na aceitação de como a vida se nos constitui no plano concreto, factual, no plano do fato. O fato é que a vida ela é finita, mesmo que seja finita no aspecto biológico, mas ela é finita. E mesmo que ela fosse, do ponto de vista existencial, seria possível aceitar essa morte e sem comprometer o nosso amor pela vida que tivemos. Mas quando a gente faz uma barganha que essa vida só vale a pena porque nós teremos uma sequência, penso que nós não amamos essa vida. Apenas barganhamos em tolerá-la em troca de uma vida melhor. Se invertêssemos um pouco esse pensamento e fizéssemos dessa vida o melhor para nós, no que está ao nosso alcance, imagino que isto poderia ter um efeito psicológico de maior fortalecimento do sujeito, em detrimento de uma perspectiva imortalista, quando não bem trabalhada. Não digo que todas as perspectivas imortalistas não tenham efeitos psicológicos positivos, não estou nessa condição, mas penso que seria possível abrir um outro
recôndito neste espectro quanto ao conceito de espiritualidade, que se baseie na aceitação da finitude existencial e amar essa vida sem agregar o fato de espiritualidade a uma condição única de infinitude, uma condição única de imortalidade. Seria possível ser um sujeito espiritualista no mundo onde você não espera, ou pelo menos não coloca como condição sine qua non uma outra vida para que a sua atual seja justificada? Essa é uma outra questão. E se nós pensarmos o efeito de transcendência, e se houvesse alguma possibilidade de infinitude nessa finitude, não seria a transcendência fora daqui, mas uma transcendência no sentido da superação do homem dele próprio. Ele aprender a se superar. Então, voltando ao tema, espiritualidade e alteridade, verdade seria conciliável com fraternidade, e seria possível pensar uma espiritualidade montada na finitude existencial, que não se agregue apenas como condição de ser reconhecida como espiritualidade o fato de ter uma imortalidade, com esse outro aspecto que eu acho interessante também começarmos a pensar, a transcendência como superação do homem dele próprio, que há uma infinitude com verticalidade, superação do homem, de si próprio, no seu dia a dia, no que tange a horizontalidade da finitude existencial. Então a alteridade poderia culminar justamente no aspecto como a aceitação do outro, a aceitação da vida. A vida é o outro mais diferente de nós. É o elemento mais alteritário. A existência no seu plano, na sua plataforma factual, ela é a nossa máxima alteridade. É o elemento que mais difere de nós, porque a cada dia nós somos surpreendidos pelo inesperado, por acontecimentos, por situações, por pessoas que surgem em nossos caminhos. Esse é o elemento alteritário, ele descontinua o sujeito no seu plano igualitário, que muitas vezes perspectivas religiosas querem engessar esse sujeito numa tentativa debalde de driblar a impermanência da vida, à guisa de conceitos que apelam para uma permanência imortalista. Bom, então se seria interessante pensar a própria vida como alteridade, eu teria que conviver com ela fraternamente e não isolado dela, encapsulado nas minhas ideias absolutistas sobre verdades. E aí, essa fraternidade teria, principalmente, com um grande exercício mental de humildade intelectual, de desinvestimento da nossa suposta onipotência, que nós investimos muitas vezes nos conceitos da verdade, investimos muitas vezes na decifração do universo, no domínio do mistério, como um modo de manter a nossa segurança psicológica. Não há segurança psicológica plena. É esse o grande desígnio da existência. E talvez o grande elemento fascinante e nobilitante da existência seja porque nada está dado, nada está assegurado, nós construímos e construímos dentro de uma perspectiva ainda assim limitada. Estamos dentro de um oceano, o oceano é a vida, na sua intempestividade. E o máximo que podemos fazer é construir nossos barquinhos, reunindo os paus dessa jangada dispersa, confeccionando para termos um lugar desse oceano tempestuoso e podermos fazer a nossa navegação existencial. Essa humildade intelectual, ela seria um exercício de saber lidar com essa impermanência, nos destituindo desse lugar onipotente que pensamos que nos garante segurança psicológica no domínio de algumas verdades que aparentemente possam ter controle sobre a dimensão caótica e, digamos, contingencial da vida. Então, penso que a fraternidade verdadeira é aquela que começa no mundo mental, em aceitação do que nós não podemos mudar, mas daquilo que podemos mudar frente ao imutável. Segundo ponto, repensar a finitude com uma proposta de que
Não precisamos criar tantos argumentos metafísicos para aceitar a vida. Talvez a aceitação da vida na sua plataforma factual, dos seus fatos existenciais, a vida como finita propriamente dita, possa nos trazer também algum endereçamento terapêutico. E é justamente sobre essas propostas e outras mais, que aos poucos eu vou compartilhando com vocês, que eu quero suscitar reflexões para que possamos pensar um sujeito espiritualista dentro de um conceito que eu quero finalizar aqui, conjuntamente a da alteridade, que é a da maturidade. Espiritualidade é um projeto de amadurecimento do homem como ser no mundo, na sua relação com os fatos da vida, dentro da sua perspectiva finita, sem que isso comprometa em nenhum sentido o seu estado de humor e sua dignidade existencial. Muito obrigado.